Gente querida, vamos abrir na Epístola aos Hebreus. Eu quero continuar falando o que na semana passada eu falei com vocês. Quem estava aqui, ou quem acompanhou, sabe que nós falamos sobre aquela pergunta, que se aqueles que receberam ministração de anjos, fazendo referência aos que tinham sido iluminados por Deus no Velho Testamento, que receberam a revelação por meio da ministração de anjos, como aconteceu no Velho Testamento, os próprios profetas o tempo todo diziam que a palavra lhes vinha através de anjos, muitas vezes. A maioria esmagadora das vezes tem ou a explicitude de que eram anjos trazendo-lhes a revelação, ou a realidade implícita no Novo Testamento, interpretando o Velho, que nos afirma que o que eles recebiam era ministério de anjos. Foi assim com todos eles. E a pergunta era, ora, se aqueles que receberam a palavra por meio de anjos não foram poupados quando da sua incredulidade, como escaparemos nós, que não recebemos a palavra por meio de anjos, mas por meio do Filho, por meio de Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus, por meio de revelação direta e iluminação do Espírito Santo, que se derramou sobre toda a carne? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, tão grande graça, tão grande perdão, tão grande misericórdia oferecida a nós, com a garantia de que temos um sumo sacerdote que pode se compadecer e sabe se compadecer das nossas fraquezas, e que também é o nosso advogado e que advoga a nossa causa, que nos justifica e que é por nós? Como escaparemos nós se, com toda a unilateralidade da ação do amor de Deus, tendo sido uma vez alcançados por essa luz, por essa graça, por essa instrução, por esse entendimento, por essa convicção, por essa persuasão do Espírito Santo em nós, como escaparemos se depois negligenciarmos, dermos de mão, abandonarmos, deixarmos morrer, perecer, amainar-se, esfriar-se, apagar-se em nós tão grande significado de amor e de graça de Deus em nós? Que desculpas teremos, que desculpas apresentaremos? E, enfim, com uma quantidade variada de corroborações no texto bíblico de Hebreus 1 e 2, eu falei a vocês durante aproximadamente 1 hora a esse respeito. Hoje eu quero continuar tendo essa perspectiva, esse pano de fundo guardado na memória de vocês, indo um pouco mais adiante, acerca do tema do descanso. Agora o escritor de Hebreus introduz a ideia de que Deus nos oferece a todos nós, nesta grande salvação, um grande descanso, grande paz, grande tranquilidade, grande quietude, grande sossego, grande serenidade, grande confiança, grande certeza, grande graça. E ele está escrevendo a um grupo que ele chama aqui de Hebreus, por isso o nome da epístola é Epístola aos Hebreus,
que eram historicamente os destinatários dessa epístola, praticamente todos eles judeus, e judeus que estavam voltando atrás, judeus que tinham se convertido ao Evangelho de Jesus, à graça de Deus, à certeza da relação com Deus pela fé e pela confiança e pela prática do amor, e que agora, depois de um tempo, estavam retroagindo. No caso deles, era uma retroação para a religião, para os ritos, para os sacrifícios, para as mecânicas do templo, para o sacerdócio cerimonial religioso da ordem dos levitas, lá no templo de Jerusalém, para o derramamento de sangue, de bodes e de touros, esquecendo-se do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para sempre, voltando eles para os paliativos, para os rudimentos, eles que já tinham tido a revelação de que em Cristo tudo estava consumado e realizado, e que as coisas que a antiga aliança, que o Velho Testamento dizia, eram apenas sombra, símbolos, tipos, arquétipos, metáforas pálidas daquilo que Jesus encarnou, realizou em completude absoluta, mas que eles, depois de terem sabido, compreendido e entendido, estavam retroagindo para as simbolizações, ao invés de abraçarem o simbolizante de todas as coisas, voltando para as mecânicas de metáfora, ao invés de abraçarem a consumação de todas as coisas, voltando para os ritos memoriais, ao invés de abraçarem pela fé a certeza de que tudo já estava feito e consumado agora em Cristo na cruz. Deixando a simplicidade do Evangelho que se vive pela fé e voltando para as mecânicas primitivas da consciência. Esse é o espírito da carta aos Hebreus. E por que ele não escreveu a carta aos judeus, e sim a carta aos hebreus? Sendo que o termo hebreu já não estava em voga há muito tempo entre os judeus. Porque desde que os judeus se estabeleceram na terra de Canaã, que passou a ser terra de Israel, eles deixaram de ser os hebreus e passaram a ser os judeus. Por quê? Porque a palavra hebreu, que vem de uma raiz semítica da palavra apuru, significa aquele que anda, aquele que está em movimento, aquele que cruza, aquele que não cessa, que não para, aquele que tem uma dinâmica de caminhada constante, frequente. O hebreu é o andante, é o peregrino, é o que está no movimento do caminho. Hebreu é um ser do caminho. E é um caminhante existencial, espiritual. É um caminhante da fé. Quando os judeus, os israelitas, entraram na terra de Canaã, eles que eram hebreus viraram judeus. Se plantaram, instituíram um rei, um reino, santificaram, consagraram, sacralizaram geografias, agarraram-se a pedras, foram erguendo colunas, construíram um grande edifício para Deus morar. Antes eles carregavam um tabernáculo que montava aqui, desmontava ali, montava aqui, desmontava ali. Eram hebreus. Agora eles eram os judeus.
com uma nação, com uma pátria, querendo estabilidade, querendo raízes, deixaram de ser um povo peregrino e quiseram tornar-se um povo, como todos os outros povos da terra, com uma estabilidade e com uma fixação e com um engessamento que para eles se transformava em sinônimo de segurança. Nada contra, porque ser um hebreu não é ficar mudando de lugar em lugar todos os dias. Ser um hebreu é não parar na jornada interior, é não parar na peregrinação, é não parar na consciência, é não parar de não nos conformarmos com este século, não nos fixarmos, não criarmos estruturas paralisantes para nossa mente conforme os padrões deste século, mas transformarmos-nos pela renovação da nossa mente, todo dia. Ser um hebreu é viver em processo de metanoia constante, de renovação da mente, de reconversão, de reconsciência, de reconsideração, de ressignificação, é estar num movimento incessante de apreensão de significados, de relacionamento com Deus, de renovação do amor, do compromisso, da fé, dos vínculos. Isso é ser um hebreu, é ser um apuru, um indivíduo em movimento. E esse pessoal aqui não só tinha parado, mas estava voltando atrás. Eles já tinham feito uma jornada até Cristo, mas agora eles estavam indo no moonwalking do Michael Jackson, para trás, moonwalking e caindo no... E o escritor de Hebreus diz, olha, cuidado, vocês foram iluminados, vocês conheceram o dom celestial, vocês lamberam a vida eterna, vocês conheceram a graça de Deus, vocês conheceram tudo isto e agora vieram no moonwalking e caíram de novo em Moisés, na lei, nos cerimonialismos, na justiça própria, no legalismo, no comportamentalismo, no atraso, na idade da pedra, da consciência. Cuidado, porque vocês voltaram para as tábuas de pedra. E vocês tinham um dia já avançado para aquilo que não se escreve em pedra, mas em corações, não nas exterioridades de mandamentos propostos a homens como regras do lado de fora, mas como consciência construída pela obediência ao amor de Deus no interior, no coração. E fazer esse retrocesso coloca vocês num estado dificílimo de renovação para arrependimento. É o que se vai dizer em Hebreus no capítulo 6, do verso 4 em diante. Então, isto posto, isto dito, eu acho que vocês compreendem um pouco o cenário para eu poder fazer a leitura, tá bom? E dando tempo após a leitura, eu quero fazer 4 ou 5 comentários. Mas aí todo mundo já entendeu um pouco. Certo, queridos? De acordo? Eu quero ouvir um de acordo. De acordo? De acordo, aleluia. Maravilha. De acordo. Então vamos ler capítulo 3, ganhando tempo, do verso 7 em diante, tendo isto tudo que eu falei até agora em consideração. Certo? Verso 7 de Hebreus 3. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, e aqui o escritor de Hebreus está usando a caminhada de Israel no deserto como uma metáfora, uma analogia para a nossa caminhada existencial neste planeta. Essa é uma outra coisa que precisava ter sido dita por mim e eu
deixei com a minha mente voltada para outras coisas que eu estava explicando, mas isso tem que ser também compreendido como transfundo. Para o escritor de Hebreus, neste momento, a jornada que Israel fizera deixando o Egito e indo para a terra de Canaã, era também uma metáfora do caminho nosso caminho, deixando para trás o império das trevas e caminhando para o reino do amor de Deus, para entrarmos no descanso, na terra da não escravidão. Então isto tem que estar na nossa mente também. E assim se diz. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, diz o Senhor, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, ou contra aquela, e disse, estes sempre erram no coração, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos, embora tivessem leis, embora tivessem um monte de instruções exteriores, o caminho de Deus é um discernimento no coração. Assim, diz o Senhor, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Agora, o que o escritor faz é deixar o exemplo de trás da história e aplicar isto aos que eram os destinatários dessa epístola, que somos nós, no fim de tudo. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Vocês podem repetir isso aqui comigo? Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente um ao outro o tempo todo, cada dia, durante o tempo, durante esse momento de graça que se chama hoje, que se chama agora, a fim de que nenhum de vós seja ou fique endurecido pelo engano, pela miragem, pela disfarçatez, pela ilusão do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Se, e olha o se condicional, se de fato, o quê? Leiam comigo. Se de fato guardarmos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, qual é a condição para nos tornarmos participantes de Cristo? Qual é? Se de fato guardarmos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, sem retrocesso. É para frente, apuru, hebreu, jornada, caminho, adiante. Enquanto se diz, e se repete todo dia, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi no dia da provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés,
não foram porventura os que tinham sido libertados daquela condição de escravidão e que no caminho foram entrando em outro espírito de escravidão, agora nos seus corações? E contra quem se indignou Deus por 40 anos, suportando a dureza deles, a incredulidade deles, o caminho errado no coração, o empedernimento de suas consciências? Contra quem se indignou Deus por 40 anos naquela peregrinação que nos serve de metáfora para a nossa jornada, para a nossa geração de caminhada hoje? Não foi contra os que pecaram, e pecaram deliberadamente, e pecaram conhecendo a verdade, e pecaram por escolha e opção e capricho e deliberação, e cujos cadáveres caíram lá no deserto? E contra quem Deus jurou, dizendo que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Não era com relação a alienados, mas era com relação aos que sabiam a vontade de Deus, a palavra de Deus, a boa nova tinha chegado a eles, o grito de libertação tinha alcançado a eles. Mas saber da graça de Deus e dar de mão a ela nos coloca numa situação muito mais difícil do que viver alienados de tudo isso. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Repitam comigo. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não puderam entrar aonde? No descanso. No descanso. Na paz. Na posse do benefício, por causa da incredulidade. Temamos, portanto, meus amigos e irmãos, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, e para eles era a promessa de deixarem 430 anos de servidão e opressão no Egito, de desumanização deles, de descaracterização deles, de descondicionamento à liberdade pela opressão na qual viveram por quase um Brasil de existência, e receberem a libertação por mão divina, intervenção soberana, que os tirara do jugo do maior império da terra então, e os levara pelo mar, e o sustentara com maná e com codornizes, e que fizera a água brotar da rocha, e que os socorreu, de modo que as suas sandálias não se desgastaram nos seus pés, nem as suas roupas ficaram puídas nos seus corpos, com iluminação noturna, numa nuvem que de dia os guiava e à noite se transformava numa coluna de fogo, com proteção de anjos na jornada, com sinais, prodígios e maravilhas. Todavia, o coração deles, mesmo diante de tudo isso, se empederniu, se endureceu, se fechou. E eles que tinham a promessa de entrarem e de expulsarem todos os inimigos sem esforço de diante deles, porque Deus dissera, cairá sobre eles temor, temor, eu infundirei temor neles, entrem na terra. Mas entraram de maneira incrédula, entraram de maneira corrompida, pervertida, materialista, entraram já com seus corações desviando-se e errando-se da vontade, da proposta e do evangelho e da boa nova que a eles tinha sido dada como promessa de descanso. Temamos, portanto, irmãos,
sendo-nos deixada a promessa de entrarmos num descanso divino muito mais superior, muito mais profundo, muito mais garantido, que não tem a ver com nenhuma herança de terra, nem com uma geografia para morarmos, mas com a promessa da instalação da paz de Deus em nós, que excede a todo entendimento. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado, ou seja, vocês não entendendo que com incredulidade ninguém entra no descanso, que sem fé ninguém agrada a Deus, que sem confiança e sem retrocesso ninguém toma posse. Se tivermos desconfiança e fizermos retrocesso, ninguém toma posse do descanso de Deus. Não entendendo ou não querendo admitir isto, vocês venham a pensar que o Evangelho falhou na vida de vocês ou de alguém. Ele diz, não falhou, apenas tomem consciência de que ninguém toma posse da bênção, da graça e da promessa do Evangelho com incredulidade no coração, sem entrega, sem obediência, sem confiança. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, as verdadeiras boas novas, de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, as boas novas de que está tudo pago e consumado, as boas novas de que os escritos de dívidas que havia contra nós e que constavam de ordenanças pesadas e incumpríveis foram rasgadas e encravadas na cruz. Porque também a nós foram anunciadas boas novas superiores às deles. Como se deu com eles, que receberam a boa nova da libertação da escravidão do Egito, da provisão de Deus, do cuidado de Deus, de uma nova terra, da possibilidade de viverem em descanso diante de Deus. Mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou. A boa nova não lhes aproveitou. A boa nova não lhes aproveitou. Vocês estão me vendo e ouvindo? A boa nova não lhes aproveitou. Não gerou nenhum benefício. Por quê? Visto não ter sido acompanhada pela fé. Por que que não lhes aproveitou a boa nova? Repitam comigo. Visto não ter sido acompanhada pela fé. Mais uma vez, visto não ter sido acompanhada pela fé. Ouvir. Depois o indivíduo diz, o Evangelho falhou na minha vida. Prometeu, nada se cumpriu. Não se cumprirá jamais. Não se realizará sob hipótese alguma. Não se engane. Com esse duro coração de incredulidade, ouvindo a voz de Deus do dia chamado hoje, endurecendo o coração, com essa incredulidade que nos afasta do Deus vivo, ninguém pode entrar no descanso por causa da incredulidade. E a boa nova que nos é anunciada não nos aproveita em nada, se não for acompanhada pela fé. Nós, porém, que cremos, olhem só, nós, porém, que cremos, se alguém aqui entre nós crê, essa é uma inclusão generosa. Quando se diz nós, porém, que cremos, está pressupondo que nenhum de nós é louco. Que depois de tantos exemplos históricos, a gente não vai ficar cometendo erros impensáveis de uma gravidade muito maior, porque o que opera em nós não é a revelação de mandamentos de Deus encravados em pedra,
mas é a infusão da vontade de Deus que se inscreve pelo Espírito Santo, pela revelação de Jesus, pelo evangelho completo do amor e da graça de Deus. De modo que o que se diz é isto: nós, porém, que cremos, se cremos, entramos no descanso. Quem crê, descansa, minha gente. Prova essa paz. Prova essa quietude. Prova essa segurança. Prova certezas. Prova todas as garantias. Não se frustra. Não endurece o coração. Dá razão a Deus. Obedece-o. Ouve a sua voz no dia chamado hoje e diz: eis-me aqui, amém, eu estou aqui, cumpra-se em mim a tua palavra. Os que creem, portanto, entram no descanso, conforme Deus tem dito. Entram no descanso. Agora, os que não creem, a esses Deus diz, como no passado dissera: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras de Deus estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E aqui o escritor de Hebreus faz uma evocação rápida quando fala de descanso, aludindo ao sábado, no qual Deus, depois de criar em 7 dias, em 7 minutos, em 7 eras, ou em 7 aeões, ou em 7 eternidades, seja lá o que você queira, é absolutamente irrelevante. Tendo criado processualmente o universo pela palavra do seu poder, descansou no que se chama de 7º dia, com D de dia maiúsculo. No sábado maiúsculo. Não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas, as obras da criação, desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, lá no Pentateuco, no Velho Testamento, se diz agora acerca do povo de Deus, Deus falando: não entrarão no meu descanso. Deus descansou e diz: vocês não descansarão comigo. Visto, portanto, que resta entrarem alguns do povo de Deus nesse descanso, e que por causa da desobediência ao Evangelho não entraram no descanso que anteriormente foram anunciado a eles como boas novas da graça de Deus. Por isso, outra vez se diz e se determina um certo dia, chamado hoje, já agora lá na frente, diz o escritor de Hebreus, falando por Davi, muito tempo depois de Deus ter falado nos dias de Moisés no deserto, agora já séculos adiante, renovando o dia dessa oportunidade, porque Deus é bom e a sua misericórdia se renova todo dia, e a sua misericórdia se renova todas as manhãs, e Ele faz todo dia renascer o dia chamado hoje para a nossa vida. Ele outra vez diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aí ele volta a caminhada de Israel pelo deserto, Moisés morre, Josué recebe a incumbência de introduzi-los na terra que seria do descanso, e foi a terra das guerras e das batalhas, a terra que deveria emanar leite e mel, mas que emanou fel, angústia, por causa da incredulidade, da desobediência,
por causa da não adesão deles ao evangelho que lhes fora pregado, anunciado e proposto. Aí o verso 8 do capítulo 4 diz: ora, se Josué lhes houvesse dado o descanso prometido, não falaria posteriormente a respeito de outro dia de descanso. E a continuidade da revelação de Deus nas Escrituras não continuaria dizendo que faltava entrarem no descanso. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Você pode repetir isso comigo? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, olha o paradoxo, esforcemo-nos por descansar. Porque é um esforço desgraçado para a gente parar de fazer esforço. É o grande esforço de parar de nos esforçarmos de obras mortas, de obras de justiça própria, de obras da lei, de obras de exterioridades, de obras de obediência de neurose, e descansarmos na fé, no amor de Deus, na graça de Deus. Demanda um esforço aprender a descansar, a paralisar essa angústia neurótica de autossalvação, de autorredenção, de autojustificação, de justiças próprias, ou de apresentação de nós mesmos diante de Deus como sendo aqueles que fazemos valer nossa própria importância, por cuja importância Deus decida nos abençoar. Fazer parar toda essa ilusão é um grande esforço para descansar. Eu sou tão adoecido que tenho que fazer um esforço enorme para parar de me debater e confiar pela fé. É o esforço de descansar na fé para poder descansar no amor de Deus. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, volte atrás, retroceda, ande, depois volte atrás, ande, chegue lá na frente, depois volte muitas casas para trás, segundo o mesmo exemplo de desobediência que a gente viu na história de Israel. Porque, gente, a palavra de Deus, que eu estou falando a vocês hoje aqui, lendo-a e explicando-a leve e suavemente, para clarificar o embotamento mental, pedindo ao Espírito Santo que a ilumine para além das minhas palavras. Queridos, porque esta palavra de Deus, que aqui é viva e é eficaz, e que está sendo anunciada a vocês nesse momento chamado hoje, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra. E disso eu tenho certeza absoluta, de que enquanto eu falo, tem uma espada rasgante penetrando você. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, construção cerebral, construção neural, construção psíquica, construção espiritual, e é apta para discernir todos os nossos pensamentos e propósitos do coração. Não dá para enganar a Deus, não dá para camuflarmos-nos, não dá para inventarmos retrocessos justificados, não dá para continuarmos dizendo que não foi um erro, que não foi um descaminho, que não foi a escolha do capricho, que não foi o privilégio do nosso engano, que não foi nosso auto-engano, semi-auto-enganado, porque no fundo foi uma deliberação acerca da qual nós tínhamos consciência, mas preferimos dizer para nós mesmos que não tínhamos certeza do que fazíamos. Essa palavra de Deus não deixa nenhum de nós ficar camuflado,
porque não há criatura que não seja manifesta na sua presença, assim como agora o Espírito de Deus faz com que as criaturas que nós somos e que se escondem e se camuflam nos caprichos, nas vaidades, na incredulidade, na dureza de coração, nos álibis construídos e inventados, na justiça própria, ou em qualquer que seja a justificativa que a gente dê para não andarmos na vontade de Deus, para seguirmos os nossos próprios caminhos, para negligenciarmos o Evangelho, para procrastinarmos dando razão à vida de Deus revelada em Cristo Jesus como mandamento de vida para a nossa existência. A palavra de Deus desentoca, desencrava, expõe, ilumina a criatura que nós somos e que tenta, da luz de Deus, se evadir. De modo que não há criatura que diante dessa palavra não venha a ser manifesta na presença da verdade de Deus. Pelo contrário, agora e em qualquer lugar, todas as coisas estão descobertas, você foi flagrado. E todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nossa dissimulação, nossa incredulidade, nossas argumentações, nossas fugas, nossa dureza de coração, ainda que a gente a camufle com todos os argumentos da bondade, das procrastinações mais justificáveis aos nossos próprios olhos e exterioridades, tudo isso é desvendado e o nosso ser é exposto, e a nossa mentira é revelada, e a nossa incredulidade é exposta, e a nossa dureza de coração é flagrada. Tendo, pois, a Jesus, irmãos, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, como vimos domingo passado, que penetrou os céus e que intercede por nós e que pode se compadecer das nossas fraquezas, conservemos firmes a nossa confissão, não voltemos atrás, não façamos retroação, não negligenciemos a palavra, não deixemos que o Evangelho seja vão em nossa vida, não permitamos que ele não opere o milagre, o descanso e a bondade de Deus em nós, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, ao contrário, ele se compadece das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, acheguemo-nos confiadamente, hoje, agora, neste dia chamado hoje, junto a esse trono de graça. A fim de quê? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Essa foi a leitura. As coisinhas rápidas. Primeira, aqui se diz que nenhum bem do Evangelho se realiza em nossa vida se não for acompanhado por obediência e fé. Você pode repetir isso comigo? Nenhum bem do Evangelho se realiza em nossa vida se não for acompanhado por obediência e fé. Mais uma vez, nenhum bem do Evangelho se realiza em nossa vida se não for acompanhado por obediência e fé. Você crê nisto? Segunda coisa que aqui se diz, que ninguém entra no descanso de Deus se não descansar de toda a sua tentativa de se auto-justificar diante de Deus. Você pode repetir isso comigo?
ninguém entra no descanso de Deus se não parar de se justificar das suas próprias obras. Ninguém entra. É o que está dito aqui, quando se diz no capítulo 4, porque aquele que entrou, verso 10, no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Então ninguém entra no descanso de Deus se não parar de se justificar diante de Deus por suas próprias obras. Ninguém. Ninguém. Assim como Deus trabalhou e descansou, aqui diz, aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, parou de dizer de fazer qualquer coisa como Deus parou de fazer qualquer coisa. O descanso está no descanso. O descanso está onde? No descanso. Repita comigo, o descanso está no descanso. Mais uma vez, o descanso está no descanso. Aí que obras são essas? As de Deus eram todas boas. As nossas são todas presunçosas, porque não há uma obra que eu possa fazer para criar nada em meu favor diante de Deus. Foi por isso que Jesus morreu por mim, para me justificar. E foi por isso que ele disse, está pago e consumado. Do contrário, nada do que eu fizesse jamais consumaria coisa alguma em meu favor. Então, que obras são essas? São obras, como a dos hebreus aqui, religiosas, de tentativa de autojustificação pela lei, pela religião, pelas observâncias exteriores, pela neurose legal, ou são justiças próprias, que são diversas. A pessoa, ao invés de crer no Evangelho, diz, não, eu tenho só certa fé, eu sei da importância de Jesus para a vida humana, amém. Mas como ele não quer dar razão por inteiro a Deus, ele cria outras coisas, ele cria o seu evangelho particular e diz, eu não me entreguei inteiramente em confiança, em obediência ao que eu sei no fundo do meu coração, que o evangelho, como boa nova, demanda de mim para que eu experimente a graça e não demanda de mim como trabalho, demanda de mim como entrega, como confiança, como abandono no amor de Deus. Eu sei. E como compensação, eu faço outras coisas. Eu desenvolvo as minhas éticas particulares de superioridade humana. Eu sou melhor do que a humanidade porque eu reciclo lixo. Eu sou melhor do que um monte de gente porque eu faço certas coisas que eu não admito. Eu não admito. Eu odeio a corrupção nacional. Aí você vai criando, sem perceber, um monte de mecanismozinhos para criar esses elementos de justiça própria, que para os religiosos se apresenta de um modo, para os não religiosos se desenvolve de outro modo. Você até entra para o Greenpeace, para dizer, olha, o evangelho inteiro eu não tenho coragem de abraçar, mas eu vou ajudar a proteger baleia. Amém, aleluia, eu também, mas é por outra razão, não é para me justificar de nada. Todo esse evangelho, pseudo-evangelho do politicamente correto, que eu vejo um monte de gente praticando, é uma justiça própria, pós-moderna, para muita gente, para ao invés de crer e se abandonar no evangelho, dizer, legal, Jesus, maravilha, concordo em tudo contigo, agora tenho minhas reservas de implementação. Mas o que é politicamente correto, pode deixar que eu pratico.
Sou até um quilômetro sexual, não sou mais nem metrosexual. Mas eu estou aqui, legal, me apresentando. Sim, pode contar que em mim o senhor tem tanto uma boa estética como um bom comportamento social civilizado. Não é aleluia, é valeu, Senhor. É o nome desse louvor, valeu, Senhor. A terceira coisa que aqui está dito é que a incredulidade que se instala em nós, o duro coração que nos afasta do Deus vivo, ela acontece na exata medida e proporção que a gente ouve a voz de Deus e não a acolhe no coração. A incredulidade que nos afasta do Deus vivo acontece na mesma medida e proporção em que a gente ouve o Evangelho, a Boa Nova, e não o agasalha no coração por inteiro. Você pode repetir isso comigo? A incredulidade que nos afasta do Deus vivo se instala em nós na mesma medida e proporção em que se ouve o Evangelho e não se dá razão a ele pela fé no nosso coração. Aí a incredulidade vai dando metástase na gente. De modo que um indígena alienado não está sofrendo desse problema. Mas os hebreus aqui, chamados do caminho, que foram virando moonwalkers, Michael Jacksons da espiritualidade, andando para trás, caindo da graça e fazendo retrocessos de negligência, de distanciamento, de frieza, de um conhecimento do Evangelho que não traz implicações, que não é abraçado, que não é acolhido, que não é tomado, que não é crido, vai gerando em nós um perverso coração de incredulidade. E por último, gente, para terminar mesmo, não digam amém, por favor, hein? Para terminar mesmo, aqui se diz que nada disso precisa acontecer. Que nós podemos provar e experimentar o descanso de Deus hoje. Não é um descanso geográfico, não é um descanso econômico, não é um descanso de falsas e falaciosas promessas, não é um descanso de conturbações eventuais na vida, não é um descanso de problemas, mas é um descanso apesar de qualquer coisa. É aquele descanso que nos faz dizer, mesmo que, apesar de, ainda que, o descanso está em mim. Se eu acolho a palavra pela fé, se eu descanso, eu me entrego, se eu digo, eu sei que Jesus já fez por mim, se eu não tento me auto-justificar, eu apenas obedeço, se ao invés de eu criar meu próprio caminho, eu apenas o sigo a Jesus. Se ao invés de privilegiar minhas venetas e caprichos, eu privilegio o que Deus chama de mandamento da vida, palavra da vida, mandamento do amor,
que é todo ele bom, que só me convida para amar, para generosidade, para compaixão, para bondade, para fidelidade, para mansidão, para o domínio próprio, para alegria, para fé, para confiança. Eu entro no descanso. Se no meu coração eu crer que mesmo quando eu tropeço, mesmo quando alguma coisa se instala como uma negligência, ou como uma incredulidade, ou como um retrocesso, ou como um voltar casas atrás, mas a minha consciência se acende, se ilumina. O que a mim se diz é: filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aqui se diz, como vale a pena ler outra vez para concluir: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, a nossa confiança, sem retroação, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, e por isso ele se solidariza conosco. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, hoje, agora, enquanto ouvimos a palavra de Deus, nesse novo momento de dia chamado hoje, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia, meus irmãos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Do contrário, o Senhor Deus diz: não entrarão no meu descanso. O Evangelho não lhes aproveitará, porque não foi seguido por fé. Mas se você não quer que o Evangelho seja inaproveitado por você, dê razão a Deus e dê razão agora. Porque hoje você ouviu a sua voz. Eu não psicografei, não entrei em transe mediúnico, não vi um anjo, mas eu sei que eu falei o Evangelho eterno da Boa Nova, que está inscrito dentro de mim e foi falado a você, sem falsificação, sem engano, sem subterfúgio, sem curvas, reto e límpido. Portanto, hoje, se você ouviu a sua voz, não endureça o seu coração. Seria uma provocação. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pegue na mão de quem está ao seu lado. Gente amada, nós retroagimos muito nesses praticamente 40 anos pregando o Evangelho. Eu fico vendo o tempo todo pessoas que vão, de repente elas voltam assim, fazem um moonwalking contra a revelação de Deus e vão lá para trás de novo. Aí depois elas vêm, daqui a pouco lá atrás outra vez. É uma tristeza como a gente vive contra a vida. E a gente nunca entra no descanso. A gente se boicota. A gente atrasa processos.
A gente está quase chegando lá e dá uma veneta, e quando você vê o cara saiu para a esquerda, para a direita, meu Deus, onde ele vai? Tem misericórdia, Senhor, onde que está indo? É muito zigue-zague, é muita loucura. Você está andando para cima, daqui a pouco você olha, o cara está lá embaixo, num abismo. Você diz, o que você está fazendo aí embaixo? Aí o cara diz, aconteceu. Nada acontece assim. É porque a gente não creu, porque se a gente anda pela fé, o chão é firme. E fé não é andar pela crença, a fé é andar pela obediência que se transforma em confiança e que no nosso coração nos faz dizer, eu me abandono em Deus, eu dou razão a Deus. Eu não quero mais ter reservas técnicas para as minhas manobras particulares na vida, para as minhas perdas de tempo. E eu quero entrar no descanso. Eu quero que o descanso entre em mim. E eu quero parar de me debater, lutando contra a vida, lutando contra o amor, lutando contra a graça, andando para trás da existência. Chega. Se você ouviu a sua voz, não endureça o seu coração. Esse é o esforço, é descansar, é parar de querer se justificar com qualquer que seja o feito seu. Pare de se enganar. Está feito por Jesus para você descansar, crer, obedecer por amor e continuar habitado de paz, e ver a boa nova não falhar na sua vida, ao contrário, consumar-se para o bem da sua existência. Amém? Amém mesmo, gente? Eu queria ver um amém assim sonoro, desses que fazem ruir as muralhas de Jericó. Amém, meus irmãos? Amém! Graças a Deus. Vamos cantar esse louvor, todos nós juntos. Vocês viram que nos últimos 2 domingos eu estou tentando ser bem pedagógico, não é? Porque eu digo, ou esse negócio entra, mas vai entrar na paulada, assim, mobral, devagarinho, mas vai entrar em nome de Jesus. Tem que entrar. Vamos cantar, em nome do Senhor. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Todos nós. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu,
todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça, a ternura, o constrangimento do amor de Cristo que excede a todo entendimento, e que o poder, o dom, o fruto, a alegria, as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, animando a nossa vida para andarmos sem retrocessos, entrando e provando dia a dia o descanso de Deus, fugindo de termos um perverso coração de incredulidade, antes obedecendo o Evangelho pela fé, para que usufruamos de todo o seu benefício. Que essas misericórdias de Deus venham sobre nós aqui, sobre todo o povo de Deus que nos assiste, espalhado em toda a face da terra, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos na paz do Senhor Jesus.